Esse é o primeiro episódio de um projeto nada pretensioso, que tem o objetivo de mergulhar um pouco mais na palavra de Deus, trazer um pouco de profundidade com uma palavra que pode mudar o teu dia hoje. Então fica comigo até o final. Eu tô lendo aqui o capítulo 1 do livro de João, dos versículos 43 até o versículo 51. E fala o seguinte: no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que eu vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa é uma passagem que, quando a gente lê isolada, é um pouco até difícil de compreender a profundidade dela. Mas vamos lá, a intenção é mergulhar. Não estamos aqui para ficar no raso. E a primeira coisa que chama a atenção nesses versículos são as palavras de Filipe para o seu amigo Natanael: venha e veja. Ou, em outras traduções, vem e vê. E isso é muito interessante porque essa palavra foi dita no momento em que Natanael estava com dúvida. Ele tinha perguntado: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, Nazaré era um local desprezado, era um local pobre, onde não tinha assim, nenhuma expectativa, tanto das coisas que aconteciam lá, quanto das pessoas que eram de lá. E quando Filipe convida Natanael: venha e veja, ou vem e vê, ele está fazendo um convite para que a gente deixe a nossa incredulidade de lado. E quantas vezes a gente não é incrédulo, né, com Deus? A gente pede tantas coisas ao Senhor e é tão difícil manter a fé sempre, constante, crendo que o que a gente pediu, se for da vontade dele, vai acontecer, tentando deixar realmente o que a gente pediu nas mãos dele, os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas vontades. A gente quer tomar tudo de volta para nossa mão porque a gente acha que tem o controle de todas as coisas, que a gente consegue controlar melhor, porque aquilo que está em nossas mãos para resolver, a gente tem a leve impressão que só depende da gente. Então, se a gente fizer e acontecer, a gente tem o poder de fazer e acontecer. Só que isso é tão imaturo de se pensar, é tão inocente até, porque a gente não tem esse poder. São tantas as circunstâncias que podem fazer algo dar errado. Quantas vezes a gente já não programou algumas coisas, planos, até com meses de antecedência. E quando chega a hora, dá tudo errado. Quantas vezes a gente não já programou uma saída com os amigos e mesmo todo mundo confirmando, quando chega no dia, várias pessoas faltam. Alguns não vão por conta de imprevistos que surgem. Então, essa sensação de que quando as coisas estão em nossas mãos, a gente consegue dar conta, a gente consegue resolver, é uma mera ilusão. A única pessoa que tem poder para isso realmente é Deus, é o Cristo.
porque Ele sabe do presente, do passado e do futuro. Ele sabe todas as variáveis e todos os caminhos do que pode dar certo e do que pode dar errado. Ele sabe o que é que acontece se a gente for para a direita e o que acontece se a gente for para a esquerda. Então, quando esses pensamentos de incredulidade vierem sobre nós, uma das coisas que podemos fazer é lembrar dessa fala de Filipe para Natanael: vem e vê, venha e veja. Ou seja, Jesus ele se encontra disponível para que a gente vá até ele e veja o que ele pode fazer. Quantas vezes a gente também já não entregou algo ao Senhor, e nesses raros momentos que isso acontece, a gente que vê que até o que parecia que ia dar errado é transformado em bênção, que até o que parecia que ia falhar dá certo, e a gente fica incrédulo e chocado, porque era algo que a gente não esperava. Mas Deus ele fala que a gente pode fazer prova dele, e vir e ver é uma forma de fazer prova de Deus. Então, se a gente está querendo conhecer mais a ele, se você está querendo saber mais quem ele é, vem e vê. Venha e veja o que ele pode fazer. Se preocupe em conhecer antes de tirar suas próprias conclusões. Então, esse aqui vai ser um local onde você pode vir e ver, conhecer um pouco mais sobre quem Jesus é, sobre o que a palavra da Bíblia fala a respeito de tudo nessa terra, a respeito do que nós devemos fazer, do que nós não devemos fazer, e mais importante, o porquê de cada coisa. É muito fácil uma mãe ou um pai ensinar um filho apenas com proibições. Não, você não pode sair de casa. Não, você não pode encostar o dedo na tomada. Não, você não pode beber isso. Não, você não pode aceitar comida de estranhos. Mas geralmente esses comandos sem os porquês, eles acabam gerando uma curiosidade em experimentar a proibição. Porém, uma coisa que Deus tem me ensinado bastante são os porquês de cada coisa. Porque quando você sabe o porquê do que você deve fazer e o porquê do que você não deve fazer, é muito mais fácil de compreender os desejos dele para a nossa vida, os planos que ele tem para cada um de nós. E cada um de nós tem um plano aqui nessa terra. Cada um de nós é dotado com dons, é dotado com uma missão, é dotado com um ministério. Então, a gente não tá aqui à toa. E quando eu vim e vi através dele tudo que ele queria para mim, as coisas começaram a fazer muito mais sentido. Então, por mais que eu sempre digo, eu tenho uma fé muito pequena. Eu falo isso para Deus, que se Pedro tinha pouca fé, minha fé é menor ainda do que a dele. Mas sabe de uma coisa? Ele consegue fazer milagres mesmo com a nossa pouca fé. E eu experimentei vários milagres de Deus em minha vida, e eu tenho certeza que você mesmo já experimentou vários milagres, vários livramentos, coisas que depois você olhou e disse: não tem lógica eu ter escapado disso, ou não tem lógica eu ter me beneficiado disso. E são nessas ocasiões onde a gente contempla realmente a face de Deus, o poder dele, um pouquinho de quem ele é. E ele é uma pessoa que quer se revelar a nós, e ele nos convida para vir e ver, vir e conhecer quem ele é. Se Natanael tivesse sucumbido às dúvidas e às incredulidades dele, aos seus pré-julgamentos, ele nunca teria conhecido o cara que dividiu a história em antes de Cristo e depois de Cristo. Ele nunca teria participado do maior time de pessoas que conseguiu mudar o planeta Terra, que foram os apóstolos. Então, que mal há em vir e ver?
conhecer um pouco mais, nem que seja pela curiosidade, nem que seja para dizer, não, eu vi e não era o que eu esperava, ou eu vi e era além daquilo que eu esperava. Então, tem muitos segredos na palavra de Deus, tem muitas coisas que Jesus quer nos revelar, muitos porquês de coisas que aconteceram em nossas vidas, coisas que a gente não entendia quando aconteceu, mas que a gente pode entender agora, quando a gente vem e pergunta a Ele. Então, essa mensagem é apenas para te fazer um convite. Vem e vê quem Ele é, vem e vê o que Ele pode fazer, vem e vê o que Ele quer de você.